Olá, professores! Começando a nossa nona aula do kit de emergência para negócios Kids. E essa aula ela não é de cunho técnico, ela não é de estratégias para você colocar aí no seu plano de ação. Eu vou falar sobre algumas mudanças no perfil de consumo frente a tudo que a gente está vivendo, alguns dados aí de buscas de Google, uma pesquisa também feita por uma agência bem relevante no ano. E o meu objetivo com essa aula é de trazer uma reflexão sobre o que a gente está passando e qual que pode ser o impacto disso no seu negócio Kids, na sua pessoa, tá? Então, a ideia dessa aula, na verdade, é fazer você olhar para o seu negócio e pensar como que você vai querer agir daqui para frente, como que você vai se posicionar. E eu achei importante trazer esse tema porque eu participo de alguns grupos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, com gestores de academia, poucos gestores de negócio, poucas academias comparando com o cenário de tradicionais estudos para adultos, mas eu faço parte desses grupos e eu tô ficando um pouco preocupada porque esses grupos têm donos, têm gestores, né, coordenadores de diferentes locais do Brasil e eu vejo muitas dessas pessoas com uma visão de que são os decretos estaduais, são os grandes vilões, que a única coisa que está impedindo a academia de abrir e de estar ganhando dinheiro como antes, fechamentos. E essa é uma visão equivocada, porque existe um cenário muito maior disso tudo que a gente está acontecendo. Os nossos clientes também estão em crise, muitos dos nossos clientes vão enfrentar dificuldades financeiras e muitos dos nossos clientes vão ter uma certa insegurança em relação à saúde, principalmente no nosso mercado, que é o mercado infantil, né? Os pais têm uma preocupação muito grande de levar essa doença para as crianças. Então, essa é uma visão equivocada, tá? E eu tô falando isso desde o começo dessa série. Eu vou te mostrar hoje com dados, né, o que está mudando um pouco aí o perfil do nosso consumidor, o perfil do nosso cliente. Uma mostra alteração nas buscas do Google, nos interesses das pessoas, tá? Durante esse período de quarentena. E a outra mostra como deverá ser a retomada do mercado fitness após a pandemia. Essa do mercado fitness, é claro que é uma análise feita com base no mercado dos Estados Unidos e da Europa, que são os dois maiores mercados fitness hoje do mundo, mas eu acho que a gente pode aprender bastante com esses dados, com essas informações, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, sobre as mudanças no perfil do consumidor é esse choque de realidade, né? Foi feito pela Fit Ratings, essa avaliação aqui, e o que eles colocam nesse gráfico, né? São 3 tipos de negócios do mercado fitness. Os em azul são as academias de baixo custo, né? Que em inglês eles estão chamando essa categoria de budget, que são as Smart Fit da vida, Engenharia do Corpo, essas grandes redes que se tornaram academias de baixo custo, tá? Em vermelho a gente tem as academias de custo médio, não chega a ser ainda os estúdios, tá? São as academias de custo médio, então aquelas academias mais tradicionais de bairro, tá? E em verde, estilo boutique, e aí sim aqui entram os estúdios, algumas regiões chamam de centros de treinamento, tá? Então a gente tem baixo custo, médio custo e boutique estúdios, tá? A gente pode considerar que os boxes de CrossFit e tal, eles estão aqui no mid price, tá bom? Ele não é uma boutique e nem um low cost, tá? E aí aqui eles colocaram como ponto inicial do gráfico o 100% de faturamento desses mercados em 2019, tá? Então a gente parte aqui, tanto que está todo mundo no mesmo ponto, não quer dizer que esses 3 modelos de negócio tiveram o mesmo faturamento, mas isso aqui são percentuais, tá? Então o faturamento de 2019 é esse ponto inicial. Tá? E a análise que eles fazem é que as academias de low cost, você percebe que elas perdem um pouco menos, né? Elas têm uma queda aí chegando ali mais ou menos entre 73% mais ou menos do seu faturamento, tá? E depois elas se recuperam mais rapidamente, né?
Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a recuperação está prevista para 2021, um pouco, tá? Então, uma recuperação aí de 85% a 90% para quem não é grande rede, para quem não é low cost, do seu faturamento como era em 2019, tá? E aí começa para as boutiques, por exemplo, gradualmente um crescimento em 2022, tá? Então a expectativa deles é que leve, na verdade, 2 anos para que o mercado fitness volte a ter o faturamento que teve em 2019. Então, se o seu negócio ele vinha numa crescente, é fato de que isso vai reduzir, tá? Então as low cost sofrem um pouco menos, tá? As de médio custo tem uma projeção de cair até 65% mais ou menos do seu faturamento, tá? Faturar somente 65% em 2020 do que faturou em 2019, tá? Depois, em 2021, uma recuperação lá volta para 90% desse total, desse montante de 2019. E as boutiques são as que mais sofrem, né? Qual que é a diferença aqui, né? As academias low cost, a expectativa deles é que tenha uma queda menor, porque como o preço é muito barato e os planos normalmente são vendidos por cartão de crédito, na recorrência do cartão de crédito, a burocracia de cancelar isso é muito grande. Então as pessoas acabam deixando lá. Tipo, a Smart Fit tem planos de iniciantes, né, de R$39. Então a pessoa acaba deixando aquilo lá, tá, vai debitar aquilo 3 meses do meu cartão e acabou. Então eles acabam sofrendo um pouco menos por isso, tá? Essas academias aqui de médio preço e as boutiques, que são os nossos estúdios, elas sofrem mais porque, primeiro, que o valor é mais alto, tá? O valor das mensalidades é mais caro, então é algo que pesa no bolso da pessoa. E segundo, que elas não usam tantas estratégias de fidelização. Então, a grande maioria dos estúdios trabalha com planos mensais. Então, você não tem, por exemplo, 80% dos seus alunos num plano trimestral ou num plano semestral. A maioria dos seus alunos estão num plano mensal. Então, a tendência é que o cliente ele opte por cancelar esses pagamentos, né? Por cancelar esses pagamentos, por cancelar esses planos que são mensais, então não vai ter nenhum impacto para ele, tá? Ele opta por cancelar isso e aí o faturamento vai lá embaixo, tá? Então, por que eu botei aqui no título de slide como choque de realidade, né? Se na sua cidade você pudesse voltar com as suas aulas amanhã, não quero que você se iluda achando que todos os seus alunos vão voltar. Isso não vai acontecer, principalmente o nosso público, é um público mais sensível. Nós fizemos aqui na Funifit uma reunião com os pais, as meninas fizeram, quase todos os pais participaram, foi bem legal, e o parecer dos pais foi que eles preferiam aguardar o retorno das aulas escolares para poder voltar para o funcional, porque eles entendem que quando forem liberadas as escolas, significa que nós já estaremos numa situação muito mais controlada da pandemia e do combate ao vírus. Então, tenha isso em mente, tá? Se você abrir as portas hoje, se você voltar para as atividades hoje, você não vai voltar com 100% do seu faturamento. É por isso que eu estou focando tanto esse kit de emergência, tanto nas estratégias de captar novos alunos, tá? Então você precisa sempre trabalhar nesse momento com as duas frentes. Você precisa manter os seus alunos atuais engajados, ativos, se possível pagantes, tá? Reduzir o máximo possível a perda de matrículas, a perda de mensalidades. Ao mesmo tempo, você precisa estar captando novos contatos, captando potenciais clientes, se preparando, ter uma oferta, tá? Para quando tudo isso voltar, porque você precisa trabalhar de forma acelerada o fechamento de novas matrículas, para que esse impacto que você está vendo na tela seja reduzido ao máximo. Então, não se engane, não entre nessa de achar que é só abrir a porta que vai dar tudo certo, não vai. As pessoas não estão com tanto dinheiro quanto elas estavam antes, as pessoas estão temerosas, tá? Principalmente num público de crianças, a gente está falando aí, é um público mais sensível, os pais se preocupam muito mais, tá? Então, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão com menos dinheiro do que antes, você não vai ter 100% do teu faturamento no mesmo mês que voltar às tuas aulas. E organize, tá? Mais na frente, nas aulas mais do final desse kit de emergência,
A gente vai falar um pouco sobre esteira de produtos, então você criar novas fontes de receita. Vou falar um pouco sobre produtos e serviços digitais, que pode ser uma grande saída aí para você balancear um pouco essa perda do faturamento, tá? Então tá aqui o choque de realidade. A Fitch Ratings faz análises de mercado bem precisas, eles são bem reconhecidos, tá? Nesse ponto. É claro que o que você está vendo aqui na tela é referente ao mercado americano e europeu, mas tenho certeza que vai se refletir aqui. O Brasil, o mercado brasileiro, ele copia bem o mercado americano, né? Ele está bem de acordo com o mercado americano. Então, a expectativa é de que pode levar até 2 anos para o nosso mercado ter novamente o mesmo faturamento que teve em 2019, tá? Tenha isso em mente. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre a mudança nos interesses das pessoas, tá? Tá em inglês aqui, eu vou traduzir para vocês, mas isso aqui são gráficos de mudanças, então se você está vendo bem aí na tela, olha só, é sempre janeiro, fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março, tá? E aí são as mudanças de buscas no Google em relação a alguns temas específicos. Então a fonte é o Google Trends, tá? Se você não conhece, essa é uma ferramenta bem legal, inclusive para você explorar aí na sua comunicação, no seu marketing, tá? É o Google Trends do mundo inteiro, não é específico norte-americano isso aqui, é do mundo inteiro, tá? E agrupados a cada 100, então por isso que o 100 é o máximo, tá? Então, janeiro, fevereiro e março. Olha só alguns exemplos de buscas que cresceram muito. Como se exercitar em casa, tá? Então, teve um pico gigantesco aí de março para abril da busca de como se exercitar em casa. Como manter as crianças ocupadas. Olha que interessante, tá? Uma outra preocupação que cresceu bastante das pessoas, como que seria uma recessão. As pessoas estão preocupadas com a crise econômica, tá? E claro, outras coisas, né? Delivery de papel higiênico, como fazer cerveja em casa, o que assistir na Netflix, algumas coisas não tão relevantes. Como cortar o seu próprio cabelo. Então, a gente vê que as pessoas elas estão preocupadas em fazer exercício em casa, em fazer coisas por conta própria, em manter as crianças ocupadas e preocupadas com a crise. Então, a gente pode explorar isso. Se as pessoas estão procurando como se exercitar em casa e como manter crianças ocupadas, demorou para você criar algum conteúdo sobre isso, né? E eu achei interessante que depois que eles fizeram eles fizeram uma segunda leva, né? Parte 2, tá? E olha só, Gym Membership, que é matricular na academia, né? Matrículas de academia. Teve uma queda gigante nessa busca, tá? Então, as pessoas elas não vão voltar tão cedo a buscar por academias perto de você, por onde que eu posso agora e tal. Não é esse tipo de interesse das pessoas nesse momento. Elas estão preocupadas em resolver a vida delas em casa e como manter as crianças ocupadas, como se exercitar. Então você precisa criar uma comunicação voltada para isso, tá? Não adianta nesse momento você ficar repetindo nas suas mídias sociais, por exemplo, qual a importância da atividade física, por que é bom, sai disso, ofereça coisas práticas, tá? Você vê que a maioria das pesquisas é como fazer tararara, como fazer tararara. Então explore isso a seu favor, tá? Essa é uma aula bem mais curtinha, como eu falei lá no começo, o intuito dela, na verdade, não é uma estratégia para você aplicar, não é mais algo para você colocar ali no seu plano de ação, é algo para você refletir, né? Vamos voltar aqui. Reflita sobre o seu negócio, reflita como você quer se posicionar daqui para frente. Certamente, se você ficar esperando que as pessoas voltem a treinar, isso vai demorar um tempo, tá? E vai gerar uma certa pressão, vai gerar uma perda financeira bem grande. Então, não foque nisso. Não foque em ficar esperando o retorno das atividades e ficar esperando as pessoas voltarem e se lamentar de que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Pense
aí na sua cidade, aí na sua região, nos seus clientes, no seu mercado, como que você pode trazer novas soluções, como que você pode criar novos produtos, tá? Então, se eu te perguntar assim, o que é o seu negócio, e você falar para mim, o meu negócio é Funcional Kids, o meu negócio é escolinha de futebol, o meu negócio é tananã, já errou, tá? Enquanto o seu negócio for a modalidade, você não vai conseguir pensar novas possibilidades. Você precisa pensar em problemas que o seu negócio resolve, tá? Então, qual que é o seu negócio? O meu negócio é levar saúde para as pessoas. Ok, você consegue fazer isso através do seu celular, você consegue fazer isso através do seu computador, você consegue fazer isso através de um grupo de WhatsApp, você consegue fazer isso através de uma comunidade, através de um curso, Consegue. Então, comece a pensar sobre isso, tá? Não espere que as pessoas vão voltar, porque não vão. Então, é difícil a gente olhar para isso, mas a única forma da gente poder agir é nós termos noção da realidade que está acontecendo, e a realidade é essa, tá? Provavelmente teremos aí uma grande recessão, e a expectativa é de que leve até 2 anos para que o mercado se recupere. Então, foque em novas soluções, em novas fontes de receita, tá? Vou falar sobre isso também, vou falar sobre esteira de produtos, sobre criar novas fontes de receita conectadas com o Funcional Kids nas próximas aulas, ok? Espero lá!